Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu tô fazendo aqui para nós aqui, passando aqui a receita de um bolo de aniversário que é uma delícia. É o bolo creme belga com recheio de abacaxi. Esse bolo é uma delícia, tanto a massa como o recheio é muito bom. A massa, ela fica uma massa bem levinha mesmo. Eu vou estar passando para vocês aqui os ingredientes, né? Aqui nessa vasilha tem uma xícara de farinha de trigo, com meia xícara de amido de milho e uma colher de fermento em pó. Já tá tudo misturado, porque o amido misturado com a farinha deixa o bolo bem mais levinho. Aqui tem aqui já 3 ovos, que eu vou colocar aqui na batedeira já para ir batendo, né? Uma xícara de açúcar, tá aqui, uma xícara de açúcar. E 150 ml de leite morno, tá ok? Aí eu vou bater esses ovos aqui até ficar bem homogêneo mesmo. Aí depois eu volto com os outros ingredientes e volto com vocês. Bom, pessoal, voltei. Aqui eu bati os ovos e o açúcar por mais ou menos uns 8 a 9 minutos, tá? Até ficar desse jeito bem branquinho. Agora eu vou colocar 150 ml de leite e vou bater novamente por um minutinho, tá? É leite morno, tá bom? O leite tem que ser morno. Aí eu vou bater mais um minutinho e volto com vocês. Bom, pessoal, voltei de novo. Aqui eu tinha colocado aqui, né? Primeiro eu bati o açúcar com leite, né? O açúcar com os ovos. Aí bati por uns 8, 9 minutos. Aí eu peguei, coloquei 150 ml de leite e bati. Só lembrando para vocês que eu esqueci de falar que assim que tava batendo aqui o leite, eu coloquei uma colherzinha uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Isso é opcional, põe se quiser, se a pessoa gostar. Se por acaso a pessoa não gostar, não coloque. Eu gosto, eu amo, tá? É só esse vidrinho aqui, ó. A gente compra em qualquer supermercado, a gente tá encontrando, né? E é bom, eu gosto do saborzinho, né? Agora, depois que eu já bati aqui, agora eu vou colocar a farinha de trigo. Aqui tá a farinha de trigo e já tá o amido de milho, o fermento, tudo aqui misturado. Aí eu vou ligar a batedeira e vou colocando aos poucos, tá ok? Aqui pra vocês verem. Colocando aos pouquinhos. Dá essa fumacinha. Como a minha batedeira não é aquelas que fica girando, aí você tem que de vez em quando dar uma giradinha. Se for daquelas que gira, aí não precisa. Já coloquei todo, né? Vou dar uma giradinha. É só passar a colher aqui, só para dar uma misturadinha aqui no lado, ó. Já tá bom, tá, pessoal? Não precisa bater tanto, porque se bater, aí vai tirar essa espuminha e aí o bolo não vai crescer muito, tá bom? Por causa da farinha de trigo, a farinha de trigo, se conforme bater muito, ela não vai ficar bom, tá? Aí retira aqui da batedeira. Aí se por acaso
Aí você dá mais uma mexidinha assim com a colher, porque se ficou algum grominho de trigo, aí você acaba de dar uma misturadinha, tá bom? Aqui, ó. Aí você dá mais, você não sabe o quanto que essa massa tá cheirando, sabe? Aquele cheirinho de baunilha mais gostoso. Essa massa aqui dá um bolo maravilhoso, tá? Aquele bolo leve, que quando você vai comer, você põe na boca e ele derrete, tá? É uma delícia essa massa. Aí eu já tinha aqui, deixa eu colocar pra cá. Eu já tinha aqui uma forma, né? Eu só não untei a forma não, tá? Eu só coloquei o papel manteiga, né, no fundo. Só coloquei o papel manteiga aqui no fundo. Não untei o beiral, porque a lateral, porque se você untar aqui a lateral, esse bolo, ele vai assar e ele vai costumar ficar com aquela barriga no meio, tá? Então eu só coloquei só o papel manteiga aqui no fundo, tá? E vou colocar a massa para nós levar pro forno. Essa forma é de 20 por 10. Mas se você tiver aquela forma também de 17 por 10, também pode. Ou então, se você tiver aquela forma mais rasinha, que é aquela forma de 20 por 7, que ela é mais baixa do que essa, mas é mais ou menos o mesmo tamanho, só que ela é mais baixa um pouquinho do que essa. Também serve, eu já fiz várias vezes nela, nessa outra forma, né, de 20 por 7, e dá certo, tá? Agora eu tô fazendo nessa aqui de 20 por 10, essa forma aqui é de 20 por 10. Então tá bom, vou colocar a passar agora, vou ver o tempo que vai demorar no forno passar, e aí depois que eu tiver assado eu volto com vocês, tá ok? Aí, pessoal, agora eu vou preparar o recheio, tá? O nosso creme belga. O nosso creme belga de hoje, nós vamos usar uma latrinha de leite, uma caixinha de leite condensado ou uma latinha. É o seguinte, se você for fazer um bolo maior, você pode repetir a receita, tá bom? Mas para esse bolo que eu tô fazendo aqui, esse aqui é o suficiente, tá? É uma caixinha ou latinha de leite condensado, 3 colheres de amido de milho, 2 gemas, tá? E 400 ml de leite, tá ok? Aí nós vamos colocar aqui o amido de milho, eu já peguei um pouco do leite aqui e dissolver ele antes, aqui. Porque depois se você colocar o pó aqui dentro do leite todo, ele é mais difícil para você dissolver. E assim você dissolvendo com um pouquinho de leite, ele fica mais fácil, tá? De você dissolver ele. Aqui eu já coloquei, medi aqui, como a minha xícara aqui é só de 250, eu medi primeiro aqui 200 ml de leite e vou colocar mais 200 ml de leite, porque aqui é 400 ml, tá? Aí eu já tinha colocado 200, vou colocar mais 200 ml de leite. Vou colocar agora o leite condensado. Desculpa aí a bagunça, tá? Porque eu faço muita bagunça na cozinha. Mas é assim mesmo, depois a gente limpa tudinho, né? Aí, eu vou colocar aqui o leite condensado. Aqui na mão, secadinho. E aí eu vou colocar as 2 gemas, tá? Meu Deus. Pessoal, eu coloquei as 2 gemas, aí vou fazer aqui, vou colocar no fogo e vou cozinhar isso aqui e fazer tipo um curau, um mingau. E aqui também, depois eu vou bater, se você tiver 400 ml de nata, ou então pode ser 200 ml de chantilly. Aí eu vou bater e colocar aqui dentro. Depois eu volto com vocês. Olá, pessoal, voltei de novo.
Ó que delícia, o bolo já assou. Ó como que ele tá lindo, tá? Ele cresceu bastante, fica um bolo delicioso, tá? Agora eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Vou desenformar ele, tá? E eu vou desenformar aqui pra vocês verem como que ele ficou lindo, tá? E aí eu volto com vocês. Ó, pessoal, que coisa mais linda e maravilhosa que ficou, tá? Vou retirar aqui agora, ó. Tirar o papel manteiga. Ó, que coisa maravilhosa que ficou, ó. Você vê que não passando manteiga na lateral, ele fica retinho. Ele não cria aquelas barrigas, tá? E só com papel manteiga, ó que delícia. Deixa eu só levar aqui pra vocês verem que delícia. Ó como ele ficou um bolo alto, tá? E ó, molinho, ó. Você pega assim, dá pra você ver o barulhinho que tá fazendo. Aí eu vou cortar ele agora, fatiar ele, né? Que eu vou fazer com 2 camadas de recheio. E depois que eu tiver fatiado ele todinho, aí eu volto com vocês, tá ok? Olá, pessoal. Então, aqui como eu falei aqui com vocês, tá? Eu já fatiei aqui, né? O disco o bolo, né? Tirei aqui, ó. Ó que fatia maravilhosa, tá? Que eu tirei aqui. Ó, fatiei ele em 3 fatias, tá? Que eu vou rechear com 2 camadas de recheio, ó. Que maravilha. O chantilly, eu bati o chantilly, 200 ml de chantilly, né? E vou pegar ali o recheio. Esse aqui, ó, é o recheio creme belga que eu fiz, tá? E vou misturar junto ao chantilly. E vou, aqui, ó, a durabilidade dele, ó. Ó, a consistência que ele ficou, ó, bem durinho, tá? Agora eu vou juntar aqui junto com o chantilly e vou bater com o chantilly, tá? Aí vou misturar toda essa mistura e depois que tiver pronto, aqui também eu já cozinhei um abacaxi, né? Eu cozinhei, escorri água bem escorridinho, porque senão vai desandar o bolo, né? Por causa da água. E eu passei na peneira. Aqui, pessoal, ó. Eu já misturei aqui bastante, ó. O chantilly batido com o recheio, com o creme belga que eu já tinha feito. Ó aqui como que ele ficou, ó. Ó. Aqui, ó. A consistência que ele ficou. Agora nós vamos montar o nosso bolo, tá bom? Aqui, ó, na mesma forma que você fez o bolo, nós vamos pegar um plástico e vamos forrar para que esse bolo, para depois ficar fácil para nós desenformar, tirar ele, tá bom? Aí nós vamos pegar, colocar aqui o primeiro disco, tá? Dar aqui uma ajeitadinha. Só falando para vocês, eu não tô usando luva, mas as minhas mãos foi bem higienizadas, tá bom? Aí aqui, ó, arrumou, aí nós vamos colocar aqui. A caldinha que eu fiz para regar, pessoal, foi de leite condensado com água filtrada, tá? Eu não gosto de usar outra coisa, porque senão tira o sabor do bolo. Tem gente que usa a calda do próprio abacaxi, mas só que fica muito doce, tá? Eu acho que fica muito doce. E aqui, se você regar com água e leite condensado, ele vai ficar saudável, tá? A gente vai ver bastante o gosto do recheio. Agora aqui, vamos vir com a camada de recheio, tá? Botar mais ou menos a metade nessa primeira camada.
uma espalhadinha aqui, ó. Bem arrumadinho na forma. Nosso bolo não ficar torto, né? Na hora que a gente for desenformar ele não ficar aquele bolo torto. Agora, vamos colocar aqui a metade do abacaxi, tá? Por cima. A gente não mistura. Tem pessoas que misturam aqui no recheio. Eu não gosto de misturar no recheio porque ele pode soltar água e desandar o nosso bolo, que é o que nós não queremos, né? Que se ele soltar muita água, aí o que que acontece? O nosso bolo vai amolecer e não vai ficar legal, tá bom? Aí é por isso que eu gosto de colocar por cima, porque o sabor vai ser o mesmo e não corre o risco de desandar o nosso bolo. Agora vai o segundo disco, tá? Na mesma forma, só lembrando que nós estamos arrumando aqui na mesma forma que a gente fez o bolo, tá? Agora vamos colocar o restante do recheio, todo o recheio aqui agora. Pessoal, esse bolo é incrível. É um dos bolos mais gostosos que eu já fiz, mais delicioso, porque ele não é enjoado. Ele é um bolo que você come uma fatia, se quiser você vai comendo, você come várias fatias, que você não enjoa. Por causa que, só para começar, pessoal, esse bolo, a massa dele não vai óleo. Vocês prestaram atenção que eu coloquei, não colocou óleo, nem óleo nem manteiga. Ele já é um bolo que não tem aquela excesso de gordura, né, nem de manteiga. A massa dele não vai óleo e não vai manteiga. E ele fica super levinho. E o recheio também é maravilhoso, não é aquele recheio que fica tão doce. Ele é muito bom mesmo. Ser aquele bolo leve, sabe? Aquele recheio leve. Que você come a fatia e você fica com vontade de repetir de novo. Vocês não reparam meu jeito de trabalhar não, tá? Porque eu não tenho muito costume assim de gravar. Inclusive a gravação não tá saindo não tá saindo legal, porque eu não tenho costume muito de gravar, tá ok? Ixi, esqueci de molhar. Esse abacaxi aqui, ó, é legal demais. Esse abacaxi, ele dá um sabor divino no bolo. Vou colocar aqui bem direitinho. Aí, pessoal, então eu vou colocar o último disco aqui, vou regrar ele por cima. Vou fechar com esse plástico e colocar na geladeira. Aí no mínimo 8 horas. De 8 horas, se puder, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de colocar de um dia para o outro. Igual agora, eu estou fazendo ele agora. E aí eu só vou confeitar ele só amanhã. Só amanhã que eu vou arrumar ele, tá? Mas se você tem pressa, se por acaso, se você tem pressa e não tem como, às vezes você esqueceu de fazer no dia anterior e precisa do bolo, não tem problema. Aí você pode fazer e deixa 8 horas só na geladeira. Aí você pode fazer, deixa 8 horas só na geladeira que você pode preparar ele, tá? Confeitar.
Tô molhando bastante aqui porque eu esqueci de molhar o segundo disco, tá? Mas se você, por acaso, se você esmolhou, aí não precisa molhar tanto assim não, tá ok? Senão ele fica um bolo. É perigoso, corre o risco de na hora que você tirar ele da geladeira, ele ficar escorrendo água e depois na hora que você for trabalhar você for confeitar ele, aí ele vai descer, ele vai desmontar, tá ok? Pois é, agora eu vou levar ele na geladeira, aí quando for amanhã eu vou voltar pra mim decorar ele, aí eu mostro pra vocês, tá bom?